Olá a todos que estão nos ouvindo. Esse aqui é o podcast de 3, um projeto criado por mim, Daniel, que eu sou um grande fã de basquete, estudante de jornalismo, e queria aprender mais sobre NBB, poder passar informação sobre NBB para outras pessoas, que o cenário do basquete no Brasil não é uma coisa tão explorada. Está crescendo ainda bem, o segundo ano seguido passando na ESPN agora, mas eu achei que esse podcast seria uma iniciativa interessante para poder trazer notícias sobre o nosso basquete brasileiro para vocês ouvintes. E comigo aqui eu tenho hoje o Igor Mairink, o famoso Igão. Por favor, Igão, se apresente para os nossos ouvintes aí. Fala pessoal, meu nome é Igor, Igão aí para todo mundo. Jogo com o Daniel aqui, a gente estuda na mesma universidade, sou estudante de História e professor de História. E desde novo também grande fã de basquete. E esse projeto é uma forma de a gente tentar explorar mais o que é muito pouco explorado, que é o basquete brasileiro, né? Muitas vezes a gente tem o vício aí de assistir apenas a NBA, de falar apenas sobre a NBA. Então, eu juntamente com o Daniel e o Guilherme, a gente tem essa proposta de trazer à tona os assuntos sobre a NBB, para a gente tentar desenvolver melhor o nosso esporte e levar conhecimento para todo mundo. E como o Igão disse, além de nós dois, temos aqui o Guilherme também, o mais famoso de nós, Guilherme Carvalho Alves no Twitter, o famosinho jornalista. Por favor, Guilherme, se apresente aí. É uma honra ouvir isso de você, um veterano tão presente, tão absurdo como seu próprio nome diz aqui nesse Discord. Fala Igão, fala Daniel. Para os próximos, Michael Jordan Branco, no caso eu, também jogo basquete com o Daniel e com o Igão, a gente estuda na mesma universidade, sou estudante de jornalismo. Já faço algumas outras coisas aí, principalmente podcast sobre NBA, mas a ideia, como os dois já disseram aqui, é falar um pouco sobre a NBB. Está se expandindo no Brasil aos poucos e a ideia da gente é tentar levar isso para cada vez mais pessoas para que se expanda ainda mais. Bom, e para começar aqui, vocês já estão sabendo que a NBB vai começar no dia 10 agora, e nós vamos falar um pouco sobre os favoritos para essa temporada. E para começar, não podemos deixar de falar dele, o favorito de todas as temporadas, o que mais investe, o Flamengo, né? Que fez algumas contratações importantes, trouxe o Hetzheimer, trouxe o Iago Matheus do Paulistano, trouxe o Chusito Gonzalez também. E o time promete vir bem forte, né, galera? O que vocês têm para falar sobre o Flamengo aí? O Flamengo, igual você bem disse, é o time favorito de todas as temporadas. É o maior campeão da Liga, com 6 títulos, né? Sendo que a Liga tem aí, se não me engano, 11 edições, né? 11 campeões. Então ele ganhou praticamente metade aí de todos os campeonatos e, mais uma vez, manteve sua base forte com o Marquinhos, Olivinha, né? Os ídolos de sempre. E trouxe essas contratações aí que certamente vão botar o Flamengo no topo ali, brigando pelo título. É o Flamengo que na temporada passada teve o Marquinhos como o sexto maior pontuador da liga, e esse ano vem forte de novo, né? Acho que falar que o Flamengo ele é o favorito, é o grande favorito, temporada após temporada é chover no molhado, mas a gente tem que falar, a gente sempre tem que ressaltar os bons times do basquete brasileiro, e o Flamengo cada vez mais tem se destacado nessa área. A gente espera até que um dia o Flamengo consiga, quem sabe, alcançar voos um pouco mais altos, né? É um time do Brasil, como o Daniel disse, que tem o maior investimento, tem os melhores jogadores da liga, teoricamente. Então, a expectativa de, quem sabe, alcançar torcedores fora do Brasil, até por ser o Flamengo, por ter a marca Flamengo, está no time do Rio de Janeiro. Então, vamos ver o que o Flamengo traz de novo para essa temporada. A expectativa é uma das maiores possíveis. Pois é, e o time do Flamengo ele tem um problema, né? Que é o famoso a falta de psicológico, né? Porque desde 2014, quando o Flamengo foi campeão da Liga das Américas e do Mundial, o Flamengo tem tido umas eliminações muito esquisitas contra times muito mais fracos. Agora perdeu a final da Champions League das Américas pro 15, que é um time inferior ao Flamengo. O Flamengo era esperado ganhar. O time estava 4 meses sem jogar e foi lá e dominou o Flamengo no garrafão, nos rebotes, e não deixou o time rubro-negro jogar. E na temporada passada o Flamengo já foi vice para o Franca na Copa Super 8. Era assim o líder da NBB quando foi paralisada, mas nos momentos decisivos o time parece que dá a famosa pipocada, né? Então eu acho que isso é uma coisa que o treinador Gustavinho de Conte tem que resolver para essa temporada, porque não adianta você gastar dinheiro pra caramba, ter o melhor time, ter o time mais famoso, só que na hora de decidir de ganhar os títulos, você vai lá e pipoca. Então essa é uma coisa que na minha opinião, o Flamengo tem que melhorar essa temporada se ele quiser ser campeão.
Talvez o problema nem seja só o Flamengo, eu acho que grandes times de todos os esportes, de todos os cenários possíveis, seja aqui no Brasil, seja fora, tem esse problema psicológico em algum momento das suas temporadas. O problema é que o Flamengo vem já há um bom tempo, como você bem disse, e a gente sabe que por mais que os jogadores recebam seus altos salários, tenham uma vida razoavelmente boa, é até um absurdo alguns comentários de algumas pessoas nas redes sociais dizendo que jogador que recebe bem não pode se dar ao luxo de ter uma queda psicológica, uma queda emocional. Não, eles são seres humanos também. Mas acho que tá na hora do Flamengo contratar, não sei, talvez uma psicóloga, talvez alguma pessoa para trabalhar a mentalidade dos jogadores, trabalhar em conjunto com o técnico, inclusive. E isso não é dever só dos jogadores, eles não precisam, é óbvio, é o trabalho deles se manterem concentrados durante toda a partida, mas acontece, faz parte. O problema é que esse problema tá caminhando já há muito tempo. Em algum momento, como você disse, o Flamengo perdeu alguns títulos importantes, foi eliminado de competições por times inferiores. Em algum momento isso vai acabar chegando na torcida, a torcida vai começar a reclamar. Isso tende a ser só ruim para o Flamengo. Os adversários vão se aproveitar cada vez mais disso. E o Flamengo daqui para frente, se esse problema não se resolver, é possível que perca títulos mais importantes ainda. É possível que perca um título de NBB numa final contra um time hipoteticamente muito inferior. Chega, ganha o primeiro jogo, toma virada. O psicológico vai pro saco. E aí acabou a série pro Flamengo. Sim, e é uma coisa que a gente acompanha todas as temporadas aí da NBB. O Flamengo sempre chega forte, sempre está ali nas zonas finais do campeonato e acaba, igual o Daniel falou, de formas muito esquisitas, perdendo jogos em que geralmente ele é o favorito. Então é algo inexplicável. Por exemplo, nos amistosos preparatórios, o Flamengo atropelou o Cerrado, por exemplo, perdeu por quase 30 pontos de diferença. O Cerrado Basquete, que é estreante na elite do basquete nacional, um time de Brasília, né, do Centro-Oeste, e acabou perdendo de 91-62, se eu não me engano. Então essa é a sina do Flamengo, sempre chega bastante forte, mas em zonas finais acaba perdendo um pouco a cabeça, perdendo foco, igual já os meninos falaram também aí, perdeu a Champions League das Américas para um time muito mais fraco, né? Então, e uma coisa que eu reparo também é que os principais medalhões, né, o Marquinhos, o Olivinha, estão sempre nas redes sociais, sempre dando explicações das coisas. Talvez o foco não seja parar de dar explicação e sim começar a tentar focar numa melhoria, numa queda aí, numa quebra desse psicológico abalado que o Flamengo tem quando chega nas partes finais de campeonato. E outro problema que eu acho que o Flamengo enfrenta também é o garrafão. O time perde muito rebote. Ele tem dois pivôs de seleção, que é o Rafa Mineiro e o Rafael Hetzheimer, só que os dois eles jogam no perímetro. Eu assisti o jogo da final da Champions League e tava muito esquisito. O Flamengo não tinha pivô dentro do garrafão. Era o Rafael Hetzheimer na linha de 3 para chutar, o Rafa Mineiro aberto para chutar para 2, mas não tava perto do garrafão. Aí o Flamengo arremessava, errava, o rebote ia pro 15. Aí você viu o 15 atacando, era 3 caras lá de baixo, todo arremesso que eles erravam, era um jogador deles que pegava o rebote. Então isso prejudica muito. Para quem joga basquete como a gente, sabe que o quão importante o rebote é. No final do jogo, o jogo estava apertado e o Flamengo estava perdendo rebote ofensivo no lance livre. Isso não pode acontecer. Então, são algumas coisas que o Gustavinho tem que corrigir no time do Flamengo, apesar de ser, com certeza, o favorito, sim. Um patamar, como diz o Bruno Henrique no futebol, o patamar do Flamengo é superior, mas tem bastante coisa para resolver ainda. É igual você falou, a contratação do Hetzheimer, do pivô, e ele já entrou bem no time, igual nos amistosos mesmo, ele tinha sido o cestinho aí de quase todas as partidas, e a gente espera que justamente ele consiga melhorar essa coisa do garrafão, né? Porque o reboteiro do Flamengo estava sendo o Olivinha, o Vargas ali na temporada passada acabava pegando mais rebotes, mas o Flamengo realmente peca muito nessa questão, principalmente em finais de jogos, né? O último quarto, os últimos minutos do Flamengo sempre são muito duvidosos quando o time está sob pressão. Isso é algo recorrente, né? Não é algo que aconteceu uma, duas vezes. Vem acontecendo e isso é preocupante realmente para o psicológico da torcida, do time, dos jogadores, porque é uma pressão acumulada que eles sofrem, né? Já são vários anos que isso vem acontecendo, então todo jogo decisivo, todo final de jogo eles ficam nessa e é realmente bem esquisita essa coisa do Flamengo. O Flamengo, inclusive, que entre pelo menos os 4, 5 principais times da Liga até a última temporada, no caso os 5 primeiros, ele foi o último em rebote, dentre os 5 no caso. E o maior pegador de rebotes, como o Igão já citou, foi o Olivinha, que nem pivô é. Pois é.
Então, é uma situação que tem que corrigir urgentemente. Por exemplo, igual o Daniel citou, em um time que você pega poucos rebotes, você no mínimo tem que ter um nível de acerto de arremesso muito alto. Em momentos que você tem o seu psicológico abalado, isso não vai acontecer. E o Olivinha não é um jogador alto, ele pega muito rebote porque ele é muito raçudo, ele é conhecido no Flamengo como o deus da raça, inclusive. Então é uma coisa esquisita, porque você tem pivôs altos, pivô de seleção, mas o que mais pega rebote é o Olivinha, entendeu? O Olivinha é velho já, não dá pra ficar confiando nele pegar rebote em final de jogo. Pegar rebote no alto, por exemplo, ele não consegue, ele pega rebote quando a bola tá no baixo. Então assim, deu um rebote, tem um pivô muito mais alto, muito mais forte, vai pegar o rebote dele. Então essa é uma coisa que o Flamengo precisa corrigir, o Hetzheimer e o Rafa Mineiro precisam jogar mais embaixo. O Olivinha ele é excelente na questão do posicionamento, né, mas quando tem algum cara muito mais alto que ele, não tem como, não tem o que ele faça que pode ajudar. Mas eu acho que no jogo da terça-feira, na rodada de abertura aí, a gente pode ter um teste, ver como é que esse time do Flamengo vai começar aí na NBB contra o Minas, ver se esse entrosamento, as contratações novas, ver como é que o time vai funcionar. Eu acredito que esse ano possa ter uma melhora assim, para o Flamengo, principalmente pela superioridade que está aí com relação às outras equipes, né? O Flamengo foi o que mais investiu, que mais colocou o time em alto nível, manteve os jogadores, então tem tudo aí para ir bem nessa NBB. E falando em Minas, que é o primeiro time que o Flamengo vai enfrentar, o Minas também é um dos favoritos, né? Ele acabou que perdeu alguns jogadores, como o Alex e o Leandrinho, que são jogadores muito bons, mas ganhou nessa temporada o JP Batista, que foi o último MVP da NBB, né? Que é um excelente jogador, já jogou no Flamengo, inclusive. Tem o David Jackson, que é um ótimo amador, o David Neres também pega muito rebote, o Davi Rosseto também joga muito bem, jogador de seleção. Então o Minas é um time que, apesar de não ser tão favorito quanto o Flamengo, ele vem forte pra temporada também, né? Alguma coisa que vocês têm a acrescentar aí sobre o Minas? Sobre o Minas, é o que eu até falei com vocês aqui antes da gente começar a gravar. É um time que pode chegar, é um time que provavelmente vai estar nas cabeças da competição, mas eu não sei se me passa tanta confiança assim, principalmente por conta da ausência do Leandrinho. O Minas, ele fez 2 amistosos recentemente contra o Cerrado, venceu um muito apertado por 3 pontos de diferença, se eu não me engano foi 91-88, ou foi 2-98-89, enfim, fez alguma coisa assim. E perdeu o outro. E o Cerrado é um time que tá chegando agora, né? Por mais que tenha um elenco qualificado, por mais que tenha um elenco bom, não sei se é uma das melhores amostras pro Minas vencer um amistoso tão apertado assim e perder o outro, por mais que seja pré-temporada. Mas que vai chegar, vai chegar. Eu só não sei se tem força bastante pra bater de frente com o Flamengo da vida. E essa questão do Minas, só pra você ver a diferença, o Flamengo ganhou do Cerrado por 30 pontos de diferença, e o Minas ganhou de 2 pontos de diferença e depois perdeu um outro jogo. É lógico que é um time que está se adaptando aí às perdas recentes, principalmente do Leandrinho. O Leandrinho tinha sido o último melhor pontuador da NBB, teve média de 21 pontos, se eu não me engano. E ele se aposentou, então podemos dizer que o Minas perdeu o seu melhor jogador e o melhor jogador da liga em questão de pontuação, em tese, né? Então é algo para o time se adaptar. E eu tinha falado, da mesma forma que vai ser um bom teste para o Flamengo jogar contra o Minas, também vai ser um teste ainda melhor para o Minas jogar contra o Flamengo já na terça-feira, para a gente ver como eles vão se desenvolver, né? Pois é, o Minas na temporada passada tinha um time bem mais forte que esse. Tinha o Alex, tinha o Tyrone, tinha o Guideodato, tinha o Leandrinho, como vocês disseram. Mas essa temporada ele vem forte, ele vem um pouco pior do que a última temporada, que não conseguiu ir tão bem quanto era esperado pelo time que eles tinham. Agora é ver se o Léo Costa consegue fazer esse time jogar mais que o time do ano passado para poder tentar beliscar, né? O Minas, que está desde o início do NBB, começou em 2009, mas nunca foi campeão. Tem na sua história 20 campeonatos mineiros, mas só isso. Então o Minas, com um projeto novo, um dos maiores clubes do país, ou maior, se não me engano, vem forte para essa temporada, vem forte para brigar com o título, mas vai precisar ter foco na caminhada, porque não é fácil não. Gostaria de fazer uma pergunta aqui e deixar no ar para o torcedor mineiro. Seria o Minas o Atlético Mineiro do basquete? Que sempre chega e nunca leva? Polêmica. Questionamento. Opinião de cruzeirense é foda. Mas então, igual a gente estava falando, o Minas ele tem uma cultura de basquete muito forte, né? Ele tem uma história no basquete muito grande. Mas infelizmente a cultura não leva títulos, né? Então isso precisa se apoiar mesmo na questão do JP Batista, aí, o último MVP, ter vindo para o Minas. Ele renovou também com o Davi Rosseto.
Então são pessoas importantes ali do time que vão fazer o Minas meio que trocar um pouco de característica também, né? Eu acho que agora a equipe do Minas vai jogar com uma referência muito mais forte no garrafão, no jogo interno, que não era tanto a característica ofensiva da última temporada. Eu concordo. Agora, na temporada passada, eles tinham 2 jogadores muito rápidos, que arremessavam muito bem. Agora eles têm uns jogadores fortes, como o David Nesbitt, o Ronald, pivô de 2 de 11, o JP Batista. Então agora acho que eles vão trocar o estilo de jogo, eles vão focar no jogo embaixo, e também eles têm o arremesso. Tem o David Jackson, que ele teve uma média de 44% nas bolas de 3 no ano passado. Então assim, é um aproveitamento muito bom. Ele fez 17,2 pontos por jogo. Então agora eles têm um garrafão bom, um armador muito forte. Tem também o Parodi, que é um ótimo armador. Então assim, o estilo de jogo do Minas com certeza vai mudar. E vai ser interessante ver esse time jogar com um garrafão tão forte que eles têm. O Minas, inclusive, que o Daniel citou, o David Jackson, esse aproveitamento em arremesso é óbvio, guardado as devidas proporções, um aproveitamento de jogador de NBA. Tudo bem que a gente tá falando de NBB, calma, não vamos criar tanto alarde, mas assim, é um aproveitamento absurdo. E eu acho que a partir de agora, principalmente, o Minas vai ter um estilo de jogo mais equilibrado. Ele tem bons arremessadores, tem bons reboteiros, tem bons jogadores de infiltração. Mas eu acho que é até mais um projeto para daqui 1 ou 2 temporadas do que para essa temporada. Acho que, por mais que seja uma reformulação leve, quando você perde seu principal jogador e você tem que começar, entre aspas, um trabalho do zero, teoricamente é um tipo de reformulação, e justamente isso demora algum tempo. Pode ser que dê certo e Impact seja campeão esse ano, ou não, acho que vai acontecer. Mas acho que para as próximas temporadas é um time pra gente ficar de olho. E já que falamos do David Jackson, vamos falar do Franca agora, que é outro time que vem forte para a temporada, né? O David Jackson, que era armador do Franca até a última temporada, vem com jogadores como o André Góes, que foi um dos finalistas, dos 3 finalistas, junto com o Marquinhos e o Jorginho, que foi o MVP. É muito bom jogador. Tem também o Lucas Dias, que foi campeão com o Paulistano e tá, acho que 2 temporadas já no Franca. Tem o Fusaro também, que é muito bom, o Elinho. Mas tem o Uber também, chegou já mal. Só que são esses jogadores, entendeu? São esses 3 jogadores que são o time. O resto é tudo jogador de base. Pra vocês terem noção, tem um jogador de 14 anos no time, o Duklafik. Então, assim, é um time muito jovem. Os suplentes são muito jovens. Então, os veteranos, eles vão ter que controlar bem o time, passar a experiência que eles têm pros jogadores jovens, que são os meninos da base do Franca, né? E Franca é a cidade do basquete, é a capital do basquete. O Franca é o maior campeão nacional, apesar de não ter tantos NBBs, na verdade não tem nenhum. Os campeonatos brasileiros, eles têm 11 e são os maiores campeões, né? Igual você tinha falado, o Franca ele contratou o Jamal, acabou com reforço de peso, mas acabou perdendo o Hetzheimer pro Flamengo, né? O pivô. Então a gente tem que ver também como é que o Franca vai se adaptar a essa coisa de ter um elenco meio misto, com bons jogadores, mas também com pessoas de base, meninos de base, começando agora aí no basquete. Então, igual vários jogadores de 18 anos, Vitor, Adiel, Márcio, e mesclado com essa galera mais velha, mais consolidada no basquete. Eu acho que o Franca vai acabar fazendo bons jogos, mas no final das contas essa inexperiência desses meninos vai acabar pesando em alguns jogos. Eu assino embaixo no que o Igão falou, eu ia falar até justamente isso. O papel dos veteranos nesse time do Franca vai ser fundamental, principalmente do Jamal, que acabou de chegar, e ele foi campeão sul-americano com o Botafogo em 2019. Então acho que a experiência que esses caras vão ter que passar para esses meninos mais novos é o que vai fazer a diferença e vai ditar se o Franca vai ter uma temporada ou para brigar até, óbvio, não sendo o favorito, mas ainda chegar forte, ainda brigar, competir, ou se vai ser uma temporada para você, entre aspas, jogar no lixo e o que vier é lucro. Não acho que vai acontecer isso por ter um elenco titular muito bom, muito qualificado, experiente, vai acabar competindo, vai acabar sendo uma equipe difícil de se bater. E para as próximas temporadas, resta ver qual vai ser a evolução desses meninos, cara. Garotos de 14 anos. O que vocês faziam com 14 anos, velho? Eu comecei a jogar basquete com 14 anos. Isso que eu ia falar agora. Com 14 anos eu tava começando no basquete. Pois é, e tem maluco na NBB já com 14 anos. Pois é. Então, assim, depende da evolução desses caras. Depende da evolução deles, do que eles vão poder apresentar pro Franca, para a partir dali moldar o que vai ser feito, pensar se você
tira alguns e gasta dinheiro em contratação, ou se você dá mais chance para esses caras. Acho que o futuro, se a evolução desses jogadores for bom, tem tudo para ser muito bom também. Agora, se não for o que eles esperam, aí o Franca pode ser que tenha alguns problemas para as próximas temporadas. O Franca que passou por um problema financeiro muito grave nos últimos anos aí, que quase chegou a falir, e a parceria com o SESI foi o que salvou eles, né? Porque se não fosse isso, o maior clube de basquete do Brasil, da maior cidade de basquete do Brasil, estaria falido. E o SESI Franca, né? O SESI Franca, né? Que adotou o nome oficial, igual você bem falou, com a parceria com o SESI aí. Estreia na quinta-feira, às 3h30, dia 12, contra o Corinthians, né? O Corinthians que não é um dos grandes favoritos, mas eu acho que vai ser bom pra gente ver como é que esse time do Franca vai funcionar nessa dinâmica nova aí, com tantos garotos. Acho que vai ser interessante, um jogo bom de assistir. O time do Corinthians ele é até forte, né? Tem o Ricardo Fischer, que é um jogador muito bom. Ele sofreu com lesão nos últimos anos aí, mas ele é muito bom. Eu gosto muito de ver ele jogar. Ele é rápido, ele é inteligente jogando. Na minha opinião, poderia, se não tivesse as lesões, ter jogado na NBA. Tem também o Fuller, também, que é um bom jogador. Mas, como o Igão disse, não chega como um dos favoritos. Chega como um time bom, mas nem perto de ser favorito ainda. A questão do Fischer, ele leva bem o time nas costas, né? Ele foi líder de pontuação, líder de assistências, plus-minus. Então, tipo, ele realmente é o cara que dá a cara da equipe do Corinthians ali no basquete. Pois é. É um time bom, meio de tabela ali. Talvez consiga pegar um Super 8, provavelmente vai conseguir sim. E vai ser um bom desafio para o Franca, realmente. E eu acho que, pelo menos a minha opinião, né, o dos últimos dos favoritos é o Bauru, que também vem forte essa temporada, com o Alex voltando, com o Gui Deodato voltando. Tem também o Tyrone, que voltou também. Os três estavam no Minas. Foram do Bauru para o Minas e agora voltaram do Minas para o Bauru. Parece que foram fazer uma excursão lá de uma temporada. Tem o Larry Taylor também, que já foi jogador da seleção brasileira. Um americano naturalizado brasileiro, né? Eu acho que eles foram pro Minas fazer um estágio com o Leandrinho e voltaram. Pegar um cadinho de experiência. E tem também o Dikembe, né? O pivô que veio do Paulistano. Pivô muito bom. Foi o jogador que mais enterrou na última temporada. Ele é muito explosivo. Tem 2,6 metros de altura. Então o time do Bauru vem bem forte pra essa temporada, né? Sim, eu concordo com isso que você falou. Essa questão do Alex ter voltado, eu acho que vai ser bem importante para o Bauru se fortalecer, mesmo a idade dele já sendo um pouquinho mais avançada, né? Se não me engano, ele está com 40 anos já. Mas vamos ver como é que isso vai desenvolver aí. Eu acho que a volta desses jogadores, obviamente, são reforços de peso pro Bauru e provavelmente os 4 primeiros colocados vão ser esses que a gente citou aqui. Flamengo, Franca, Bauru e Minas, não necessariamente nessa ordem, mas deve ser esses, que são, teoricamente, os melhores times da NBB até o momento, né? Não sei que pinte alguma surpresa, a gente até falou do Corinthians, que não é um dos favoritos, mas tem um time bom. E justamente por ser o Corinthians, por ter o tamanho da marca que o Corinthians tem, eu acho que um investimento, por mínimo que seja, já faria um estrago enorme na liga. O Corinthians tinha tudo para ser uma das potências do basquete brasileiro, mas, sei lá, por inúmeros fatores, má administração, contratações erradas, não engatou ainda. Vamos ver para as próximas temporadas. E continuando sobre o Bauru, é isso. É um time reforçado, é um time que não é bobo, é um time que tem experiência, é um time que tem qualidade e provavelmente vai ficar entre os 4 primeiros, vai brigar lá na frente por vagas maiores, sei lá, quem sabe até numa final, semifinal, o que seja. E os 4 primeiros provavelmente vão ser esses, não tem muito mistério além disso não. Pois é, o treinador deles é o Léo Figueiró, que é um treinador muito bom, fez um trabalho incrível no Botafogo, levando eles ao título sul-americano ano passado, né? Ele é um treinador muito bom, ele e o Alex trabalhando juntos vai ser uma coisa muito interessante. Eu gosto muito do basquete do Alex, o cara com 40 anos, forte pra caramba, bate pra dentro, não importa quem esteja na frente dele, ele vai pra dentro da cesta, tem aquele arremesso peculiar dele, mas muito bom. Então o time do Bauru é um time que vem bem forte, né? Um garrafão forte, com jogadores rápidos na armação, que promete vir pra bater de frente com o Flamengo essa temporada. Na minha opinião, são os 2 times mais fortes.
E o Bauru, ele se apoiou bastante também na contratação do Zach Graham, né, igual você havia falado. É um jogador experiente, de 31 anos já, 1,97 de altura, passou pelo Flamengo, jogou pelo Flamengo na última temporada, e é um jogador que teve aí em draft da NBA, passou pela D-League da NBA, e é bastante conhecido onde passou pelo seu estilo de jogo, né? Então acredito que seja aí uma coisa pra gente observar, o Zach trabalhando junto aí com o Alex, no Bauru. Acho que vai ser um time bem interessante a gente acompanhar também. Eu gostaria de acrescentar mais um fato sobre um time aqui. Para mim não é um dos favoritos, mas é um time bom, que agora é o basquete cearense, agora é o Fortaleza Basquete Cearense, né? O clube de futebol Fortaleza firmou uma parceria com o basquete cearense. Eles vão usar o uniforme do Fortaleza, e eles contrataram para essa temporada o Lucas Bebê, que era pivô do Toronto Raptors na NBA. Muito bom jogador, alto, 2,13 metros de altura, que já tem experiência, né? O cara é campeão da NBA. Então, promete destruir no basquete brasileiro, né? Apesar de não estar num time tão forte. Que não é fraco também não, tem o Cauê Borges, o Holloway, que tá jogando muito. Vai ser interessante ver o Bebê jogar aqui no Brasil. Eu ia falar justamente sobre o Fortaleza. Eu não vou falar o nome completo porque é muito complicado. Vou falar só Fortaleza mesmo. A camisa do Fortaleza, então é isso aí mesmo. O Bebê por si só já traz um impacto muito grande pro basquete brasileiro em si. O cara, como você disse, ele é campeão da NBA. Ele tem rodagem, ele já jogou na melhor liga de basquete do mundo inteiro. Então alguma coisa ele tem pra acrescentar. E um time que já não é tão ruim, é um time que, se for bem treinado, se tiver arrumadinho, pode complicar a vida de muita gente. Acho que é um time pra gente ficar de olho também e ver quais serão os projetos para os próximos anos, que não adianta nada você trazer o Bebê, que cá entre nós, ele não dura mais muito tempo jogando em alto nível, mas ele nem esteja jogando, obviamente, no mesmo nível de quando ele foi pra NBA, e não adianta nada trazer ele agora para daqui 2 temporadas você torrar todo o seu dinheiro em contratações do mesmo estilo, achando que vai dar certo, porque não vai dar certo. Então, é jogar dinheiro no lixo isso. Mas para essa temporada é interessante. Vamos ver se chama os holofotes, não só do Brasil, né, mas da América inteira, do mundo inteiro, para talvez novos reforços irem pro Fortaleza, que assim como o Corinthians, justamente por ter um nome de um time de futebol, por ter uma massa de uma torcida de futebol que, querendo ou não, ainda assim é mais apoiada do que o basquete, já é um ponto muito favorável. E uma coisa interessante também em relação aos clubes de futebol é que nos últimos anos eles estão voltando a investir no basquete, né? Antes era só o Flamengo, aí voltou agora o Corinthians, o São Paulo, o Fortaleza, tinha a temporada passada o Botafogo, há 2 temporadas atrás o Vasco também estava participando, o Fluminense agora está com o time, ainda está no Carioca, mas está voltando a financiar o basquete do clube, o esporte também está com um basquete interessante, então isso vai ser de grande soma para a NBB, porque muitos torcedores de futebol não são fãs de basquete, mas são apaixonados pelo time, então eles verem que o time está jogando a NBB, eles podem acabar se interessando, vão dar mais audiência, vão espalhar mais a imagem do nosso basquete, né? Porque é um esporte muito bom, cara. Não é impossível você assistir basquete e você não gostar. Então, quanto mais visibilidade tiver, mais interessante vai ser, melhor pra liga vai ser, e melhor pra gente que é fã vai ser, porque vai ter jogos de nível melhor, vai ter melhores jogadores, como o Guilherme disse, um holofote que traz jogando aqui no Brasil. Então essa é uma coisa interessante que eu tô gostando de ver na evolução da NBB, né? Como o Daniel bem disse, essa coisa de associar a marca do futebol com o basquete é realmente bem interessante. Eu sou flamenguista, conheço muitos flamenguistas que acompanham o Flamengo na NBB por ser o Flamengo e não necessariamente por gostarem de basquete, mas acabam gostando, acabam se apaixonando pelo esporte, principalmente quando o time vai bem, quando o time chega nas finais de campeonato. Então, essa coisa dos times de futebol investirem um pouco do seu orçamento no basquete é realmente bem interessante. E só acrescentando um comentário sobre o Bebê, né, que foi pro Fortaleza, é uma pena ele não ter dado certo na NBA, mas a gente tem que citar também que foi um cara que sofreu muito com lesões, com depressão, ele já deu até alguns comentários sobre isso. Então, essa volta dele pro Brasil para jogar basquete aqui, eu acho que vai ser interessante tanto para a liga, por ter um cara, um pivô do tamanho dele, do atleticismo dele jogar aqui, mas também vai ser bom para a cabeça do cara. Eu acho que ele vai se sentir bem jogando aqui, se sentir bem sendo protagonista da liga, porque provavelmente ele vai ser um dos protagonistas da liga, né, o porteiraço do Enem, como já dizia o Rômulo Mendonça nas transmissões. Certamente vai ser interessante ver o Bebê jogar na NBB.
Bom, agora vamos falar então da primeira rodada, né, do que vai acontecer agora. Começa no dia 11, a primeira rodada vai até o dia 14, que se encerra com Flamengo e Unifacisa. Tem alguns confrontos interessantes, como a gente já disse quando estava comentando sobre os times, mas agora vamos falar um pouco mais sobre esses confrontos. A gente vai ter o Flamengo e Minas, né, no primeiro dia, às 8 horas, lá no Maracanãzinho. Vai ser um jogo bem interessante, como a gente disse, são dois dos favoritos. O Flamengo, o maior favorito de todos, enfrentando o Minas. Vai ser um bom teste para as duas equipes. O Flamengo não fez uma boa pré-temporada, como foi dito aqui, e o Minas vai poder testar o novo elenco, né? Vai ver se vai dar certo, se o novo estilo de jogo vai funcionar. Então, promete ser uma partida muito interessante, né? Sim, igual a gente estava comentando quando a gente falou do Minas, né? Essa coisa da dinâmica diferente que o Minas vai ter que adotar agora com o seu elenco novo. E também vai ser bom para o Flamengo testar as suas novas peças, testar também como vai estar o time após a eliminação, né, na Champions League das Américas, porque tem toda essa questão também que a gente comentou dos amistosos contra o Cerrado. Isso foi antes do time ser eliminado. Então, vamos ver, a gente tem que ver como o Flamengo vai voltar, como é que vai voltar essa concentração aí para o NBB. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, mas se eu tivesse que palpitar, eu acho que o Flamengo ganha com certa vantagem do Minas aí. Eu acho até que esse jogo entre Flamengo e Minas, ele é um teste maior para o Flamengo do que é para o Minas, porque o Minas ele vai entrar sem muita pressão. Por mais que ele não tenha ido bem contra o Cerrado nos seus amistosos, ele tem completa ciência de que ele não é o favorito, ele não tem obrigação nenhuma de ganhar aquele jogo, vai lá para fazer o seu trabalho e vai jogar sem tanto peso nas costas como o Flamengo, que foi eliminado há pouco tempo, e entra como o principal favorito, já colecionando algumas eliminações e derrotas recentes, que querendo ou não pesam. Então, uma derrota, supondo que o Flamengo perca esse jogo, já bota uma desconfiança, já bota uma interrogação ali na cabecinha do seu queridíssimo treinador, dos seus jogadores, da torcida, enquanto uma vitória vai ser tratada como, ok, fez sua obrigação, parabéns. Pois é, exatamente. A torcida já tá pegando no pé dos jogadores do Flamengo. Por exemplo, o Rafa Mineiro, ele é muito criticado pela torcida do Flamengo. Já vi o torcedor do Flamengo criticando o próprio Gustavinho, que na minha opinião é um ótimo treinador, mas ele realmente é meio teimoso, ele faz umas mudanças não tão inteligentes e mantém elas até o fim. Então, realmente, Guilherme, a pressão que tá em cima do Flamengo é muito maior. E se perder essa partida, vai ter algumas boas críticas para ouvir e, na minha opinião, críticas corretas, né? Falando ainda da primeira rodada, o jogo de abertura da NBB esse ano vai ser justamente o Fortaleza contra o Campo Mourão, que vai ser na terça-feira às 5 horas, né? O jogo do Flamengo é só às 8, vai ser também no Maracanãzinho. A gente vai explicar o motivo, essa questão da dinâmica do Covid aí mudou um pouco a questão dos ginásios. E se o BB jogar nesse jogo, eu acho que vai ser um bom jeito dele estrear na NBB, né? O Campo Mourão é um time que voltou à elite agora, é um time que não tem um elenco assim tão brilhante, mas que basquete a gente sabe que elenco não ganha jogo, né? O que ganha é o 5 contra 5 ali, e vai ser um jogo legal de ver, principalmente se o BB jogar. E ainda na primeira rodada vai ter também o Flamengo e Fortaleza, né? Que destacam nos pontos que a gente falou, que é o garrafão fraco do Flamengo com o Lucas Bebê, né? Porque o Lucas Bebê é gigantesco, é um ótimo reboteiro, é muito forte para jogar lá embaixo. Então vai ser um desafio bom pro Flamengo para poder ver como vai estar o garrafão, né? E eu acho, igual a gente fala, né? Tem uma diferença monstruosa da NBA para a NBB. Então, os caras, quando vêm jogar aqui, que eles saem lá da NBA e vêm para a NBB, eles acabam se destacando naturalmente, né? Foi assim com o Varejão, foi assim com o Leandrinho. O Leandrinho, por exemplo, era um jogador reserva lá no Golden State Warriors, depois no Phoenix Suns, e chega aqui e é o melhor pontuador da liga, né? Então eu acredito que o BB também vai ter esse caminho. Lá na NBA ele era conhecido mais pela sua parte defensiva, pelos seus rebotes, mas eu acho que aqui na NBB ele vai ter um aspecto ofensivo também muito interessante aí para a equipe do Fortaleza. E é mais um jogo esse, que é mais um teste pro Flamengo do que pro seu adversário, principalmente pelas questões do ponto fraco flamenguista ser justamente nos rebotes. Então acho que os dois primeiros jogos do Flamengo enche de fogo. Você pega um time qualificado, um time que entra sem tanto peso, e um outro time que tem, provavelmente, na sua maior qualidade, a sua maior deficiência. Então são dois testes bem perigosos para o Flamengo. A derrota nos dois jogos seria, um desastre. Com certeza. Outro jogo interessante também é Corinthians e Franca, né? Que como a gente diz, o Corinthians vem forte, mas não pelo título, não como favorito.
E é um teste pro Franca, pode usar os seus garotos, ver se eles vão dar conta do recado, ou se eles vão precisar realmente dos titulares, né? Eu acho que essa primeira rodada vai dar uma analisada boa nos times, nos que a gente falou como favoritos, como é que eles vão lidar com a pressão dos desafios dessa temporada diferente, né? Eu tô muito curioso para ver esses garotos do Franca em ação. Vai ser na quinta-feira, bem à tarde, às 3h30. Então, acho que esse teste aí contra o Corinthians vai ser... Vamos ver se os garotos aí de 16, 14, 17 anos vão dar conta do recado. Eu acho que essas primeiras rodadas, elas são importantes pra gente ver o que cada time tem em mente para a sequência da sua temporada. O Franca, por exemplo, com um time 5 iniciais muito bons, muito experientes, e o restante do time bem jovem, bem inexperiente. Então, assim como o Corinthians, que teoricamente tem um time qualificado também, mas não é um dos favoritos, nessas primeiras rodadas, acho que até a terceira rodada, a gente vai ter uma amostra do que esses times vão brigar. Se vão brigar lá na parte de cima, se vão brigar só por uma vaga no Super 8, depende. E é justamente nesse ponto, tem até uma fala que eu tô tentando lembrar o nome de quem que fala. Era um jogador do Flamengo até. Ele dizia que os minutos mais importantes das partidas eram os 5 primeiros e os 5 últimos. Eu acho que assim, em qualquer competição, os pontos mais importantes é no início e no final. Quem falava isso era o Felipe Luiz, o lateral esquerdo. Ele dizia que o importante é quando você começa os 5 primeiros minutos, e os 5 primeiros minutos após você tomar um gol são muito importantes pela questão do psicológico, né? Mas então, outra coisa que eu queria destacar sobre essa questão do jogo do Franca com o Corinthians é que o Franca teve um caso recente de Covid, né, nos últimos dias aí para trás. Um garoto do Sub-19 foi contaminado e ele jogou contra a equipe do Corinthians em alguns amistosos, e ele estava com a delegação adulta na semifinal do Paulista. Ele já foi afastado, mas a gente tem que desenrolar aí os próximos dias e ver como é que vai ser essa questão, né? Surge aí o questionamento se vai ser realmente prudente que o time entre em quadra. Vamos ver aí. E vamos falar desse caso de Covid, que a temporada da NBB esse ano vai ser disputada, pelo menos o primeiro turno, por enquanto, vai ser disputada de uma maneira diferente, né, Igão? Você pode falar mais sobre isso aí? Sim, pois é. O primeiro turno, que vai ser até o dia 12 de janeiro, a gente vai ter apenas 7 sedes, né? As equipes vão jogar essa primeira fase da competição aí, que vão ser 120 partidas no total, apenas em 7 ginásios, que vai ser o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o ginásio Antônio Prado, que é o ginásio paulistano, o ginásio do Morumbi, também em São Paulo, o ginásio em Mogi das Cruzes do Mogi, que é o ginásio Professor Hugo Ramos, inclusive que vai ser onde está marcado o jogo do SESI com o Corinthians. Vai ter o ginásio do Corinthians, o ginásio do Pinheiros, né, que é o ginásio Henrique Villaboni, e em Brasília. Então a gente vai concentrar aí em poucas cidades as equipes, e vai ter uma dinâmica diferente. As rodadas vão ser, por exemplo, os primeiros jogos, a maioria são todos ali no Maracanãzinho e em Mogi. Então os times vão ficar se deslocando pouco, né? Justamente por essa questão de controlar a questão do Covid. Foi feito todo um protocolo com alguns profissionais selecionados. Foi contratado um médico infectologista, né? O Dr. Max Igor Banks, do Hospital das Clínicas da USP, e ele vai cuidar de toda essa questão do protocolo, toda essa questão do desenvolvimento da liga na NBB com essa questão do Covid. E aí, após o primeiro turno e após o Super 8, que vai ser entre os dias 16 e 23 de janeiro, eles vão ver qual que vai ser a situação do segundo turno, mas o início vai ser mais ou menos por isso aí. Então a gente nos resta torcer para que nada de grave aconteça, né? Nenhuma doença, nenhum surto de Covid nesse primeiro turno, né? Para que tudo dê certo com os times. E agora que a gente está chegando ao final, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. A gente vai prever agora quem que vai ser o campeão do Super 8 e da NBB. No final do campeonato a gente volta aqui e vê quem que acertou, se a gente errou todo mundo, se a gente sabe mesmo de basquete, ou se a gente não sabe nada. Pode ser? Pode ser. Olha, para a NBB esse ano eu vou começar então palpitando. Eu vou apostar no Flamengo, não é de coração,
prometo, é de razão. Mas eu acredito que o Flamengo leve o título esse ano, porque eu acredito que o time vem bem mais forte que os outros, né? Agora, se esse desempenho teórico vai se transformar na quadra, é outra coisa. O Super 8, você quer que fala quem vai pro Super 8 ou o campeão do Super 8? Não, pode ser o campeão mesmo. O campeão, cara? Vixe, vamos... Eu vou de Flamengo também, vou de Flamengo. Então o Flamengo vai levar os dois pra você. Acredito que sim. E a final, eu tô sentindo que vai ser contra o Bauru ali. Pra mim vai ser o segundo time que mais vai se destacar, mais que o Franca e mais que o Minas. A minha é parecida com a sua, mas na verdade, pra mim, o Flamengo ganha a NBB, mas perde a Super 8 para o Bauru. Essa é a minha opinião pra temporada. Pra você, Guilherme? Vou fazer diferente, então. O Bauru ganha a NBB e o Flamengo ganha o Super 8. Então tá bom. Vamos ver aí no final da temporada quem acertou, quem errou, se todo mundo acertou, se todo mundo errou. E vai chegando ao fim aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast de 3. Gostaria que vocês comentassem com a gente onde vocês quiserem, no nosso Twitter, no nosso Instagram privado, vou criar um também para o nosso podcast. O que vocês acharam, algumas coisas que a gente possa melhorar, algumas dicas pra gente poder melhorar, porque é nosso primeiro episódio ainda. E gostaria de agradecer aos meus dois amigos aqui por esse belíssimo episódio, por estarem aqui comigo nesse projeto. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e pode se despedir aí. Então, galera, agradecer por vocês terem ouvido a gente. Igual o Daniel falou, é um projeto que a gente está começando a partir de agora, a partir desse início de temporada aí da NBB. Então, exceto o Guilherme, a gente não tem tanta experiência assim com essa questão do podcast. Então, por favor, comentem aí com a gente que a gente possa melhorar. Se vocês gostariam de ouvir, surgiram temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, porque vai ser basicamente uma análise rodada a rodada, né, semanalmente, como estão os times, mas o que vocês quiserem que a gente aborde aqui sobre o Basquete Brasil, a gente vai estar abordando. Então, muito obrigado aí por vocês terem ficado até aqui e obrigado também pelo convite do Daniel, pelo convite do Guilherme, foi muito bom. Espero que esses episódios se repitam aí centenas de vezes, porque é muito gratificante. Um abraço então para todo mundo. Falou bonito o nosso professor de história, gigante, grande. Enfim, não, mas é isso. Eu também espero que esse podcast, esses episódios se repitam por muitas e muitas vezes. É um prazer estar aqui falando de NBB, falando sobre o nosso basquete brasileiro. E a gente torce para que, assim como essa iniciativa, outras apareçam de pessoas querendo divulgar o esporte. É muito importante isso para o esporte no geral, para a prática dele no Brasil. Então, se você gosta e por acaso tem alguma ideia de criar alguma página ou criar qualquer coisa, canal no YouTube, que seja, faça. É importante para o esporte. Aos ouvintes que nos escutaram até agora, muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima, a gente se vê em breve. Não esqueçam de divulgar. É nóis. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.